Olá pessoas, voltamos aqui para mais uma aula de controle, onde hoje a gente vai partir para algo um pouco mais prático, para a gente conseguir ver esse nosso diagrama de blocos e essa nossa função de transferência funcionando de verdade. Então, para isso eu estou aqui utilizando o MATLAB, né? E dentro do MATLAB eu vou utilizar aqui, esse Simulink. Então, vou aqui criar o Simulink, criar um modelo em branco. Bom, e aí nesse Simulink a gente vai desenvolver esses nossos sistemas em diagrama de blocos. Bom, aqui eu vou fazer duas práticas com vocês, tá? A primeira vai ser a aplicação daquela propriedade que eu falo da malha aberta pode virar uma malha fechada, tá? E a segunda parte vai ser a partir daquela análise do G e do H, qual que é o desempenho deles no nosso sistema. Então, para fazer isso, o primeiro, né, a mostrar a propriedade acontecendo, eu vou entrar aqui na biblioteca, e aqui na biblioteca eu vou basicamente eu vou introduzir alguns bloquinhos. Então aqui o nosso bloco de scope. O scope será onde a gente vai mostrar o gráfico, tá? Aqui eu tenho um bloco de soma. O que mais? Eu vou pegar um bloco de mux também. Mux é aquela mesma mux que a gente estuda em eletrônica. Vou pegar aqui um bloco de uma fonte. Nesse caso será uma fonte em degrau, tá? Que mais? Um bloco contínuo, aqui uma função de transferência, e para facilitar minha vida, que é mais ou menos como a gente mostra também nos diagramas, eu vou utilizar esse daqui, zeros e polos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai criar o nosso sistema e fazer essa análise. Bom, para começar, aqui eu vou pegar ele e virar menos. E aqui eu vou desenhar o nosso diagrama de blocos aqui. Onde aqui eu tenho o feedback e pronto. Bom, o zeros e polos eu vou modificar aqui. Vamos falar que ele não tem nenhum zero. Isso daqui vocês vão entender mais pra frente como é que o que significa esses zeros e polos, tá? Então não precisa se preocupar neste primeiro momento. Então vou criar aqui um sistema qualquer. Então, por exemplo, menos 10. E aí, eu tenho um diagrama de blocos aqui em malha fechada. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular essa malha fechada e encontrar a função de transferência. Obviamente eu já tinha calculado isso antes, né? Para não passar vergonha aqui com vocês. Então, a função de transferência resultante é essa daqui. Pronto. Então, calculei a função de transferência desse diagrama de blocos em malha fechada e encontrei esse resultado aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui e vou alimentar os dois sistemas, né, que eles estão isolados. Eu vou alimentar os dois sistemas com a mesma fonte, tá? E aí, vou dar um play aqui. Eu só aumentei o tempo de compilação. Vou dar um play aqui e como resultado aqui no nosso gráfico, olha, eu consigo ver somente um gráfico resultante. Mas na verdade aqui a gente tem dois gráficos. Então, deixa eu aumentar. Esse primeiro gráfico amarelo será o que vem da nossa malha fechada, tá aqui, zeros e polos. E
O gráfico azul será o da função de transferência. Então, vou dar um OK aqui. E aí percebam que os dois gráficos estão exatamente um em cima do outro. Ou seja, quando eu peguei essa minha malha fechada e calculei a função de transferência resultante dela, o resultado é o mesmo, ou seja, tanto faz eu utilizar a função de transferência quanto o diagrama em malha fechada, beleza? Então, está aqui provado para vocês que essa propriedade funciona. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, deixa eu só apagar aqui, reajeitar esse sistema. Não precisa ser tão grande. Bom, olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, esse nosso diagrama, ele indica algo que eu gero uma entrada para ele, aqui no caso uma entrada em degrau, e esse sistema está criando um resultado para a gente aqui, um sinal de saída. Então, deixa eu só organizar para ficar bonitinho. Eu vou fazer com que esse nosso primeiro sinal seja esse sinal de entrada. Então, o nosso sinal amarelo será o sinal de entrada e o sinal azul será o sinal de saída. Ou seja, deixa eu só colocar aqui a legenda, né? Então, essa daqui é a nossa entrada. E esse azul, a nossa saída. Bom, sem problemas até então, perfeito? Mas percebam o seguinte, a gente tem um sinal de entrada chegando em 1 e a saída está em 10. Bom, se eu por um acaso aumento aqui o valor da nossa entrada, por exemplo, dobro ele, coloco com a entrada indo até 2, então o resultado final, então ele está indo até 2, a nossa saída está indo até 20, ou seja, dobrou da mesma forma que a entrada. Então, vamos voltar aqui para 1. E aí a gente volta em 10. O que significa isso então? Olha, a nossa função de transferência, ela vai mostrar para a gente o que vai ter na saída baseado na entrada. Então, se a minha entrada aumenta, neste caso, a saída também está aumentando. Só que aqui eu quero mostrar para vocês que a gente tem um negócio relativamente curioso. Se eu falo para vocês o seguinte, olha, a grandeza da minha entrada e a grandeza da minha saída deveriam ser idênticos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sinal de tensão e isso daqui deveria ser o mesmo sinal de tensão. O que eu estou querendo mostrar para vocês então? Olha, eu estou mostrando para vocês que bem possível que esse sensor aqui, que tem como valor 1 sobre S mais 10, ele não está muito bom. Afinal de contas, olha, a minha entrada está em 1, a minha saída está em 10. Ou seja, vocês chegaram lá naquelas lojas do centro da cidade e falaram, me dá qualquer um sensor aí que funciona. Então, olha só o que está acontecendo, o que esse nosso sensor está fazendo com esse nosso sistema. Então, aqui vou mostrar o valor do sensor. Deixa eu colocar a linha mais grossa também. E aí percebam o seguinte, olha, o meu sensor ele não é nada bom.
enquanto ele está lendo 10, ele está falando, ele está retornando aqui, dizendo que ele está lendo 1. Ou seja, ele está ruim demais da conta. Isso significa, então, que esse nosso sensor está gerando um problema muito grande para a nossa planta. Então, se eu por um acaso mudasse o valor dele aqui, por exemplo, para 5, então eu estou falando assim, olha, eu considerei aquele primeiro sensor muito ruim, e aí eu fiz uma troca por um sensor um pouco melhor. Já que ele é um pouco melhor, espera-se que o resultado que ele retorna seja também um pouco melhor. Ou seja, olha, ele está falando aqui, olha, você queria 1, eu estou chegando em 1. Mas a minha saída, ao invés de chegar em 10, agora ela passou a chegar em 5. Então, o sensor melhorou um pouquinho aqui. Se a gente melhorasse ele mais ainda, a gente pegasse um outro sensor melhor ainda, ele teria como resultado, olha, está mais próximo aqui. Enquanto ele está falando, olha, me parece que a gente conseguiu alcançar aquilo que a gente tinha na entrada. Mas, na verdade, a saída está com um pequeno erro aqui, ele ainda está sendo melhor do que todos os anteriores. Quando a gente tem, por exemplo, 1, e aí o nosso sensor ele chega num ponto que ele fala, olha, a gente conseguiu alcançar aquele valor que você queria, aquele valor que você desejava. E aí a saída está de fato sobre aquele mesmo valor da nossa entrada. Só que isso daqui ainda não é o ideal. Como é que seria o ideal, como foi mostrado lá? O ideal, que seria um H igual a 1, seria basicamente pegar esse sinal e retornar ele sem problemas, sem nenhuma interferência no sistema. Então, olha só o que acontece quando a gente simplesmente tem esse retorno do sinal, ou seja, um sensor perfeito que não interfere no nosso sistema. Como resultado, a gente tem isso daqui. Aqui a gente tem basicamente um atraso, porque o nosso sistema ele demora um pouco para chegar em 1, mas ele não tem mais aquela oscilação, por exemplo, para falar, olha, chegou, não chegou, chegou, tá quase, não, volta, vai um pouquinho mais e beleza. Aqui nesse caso, a saída, o que a nossa planta, por exemplo, recebe é exatamente o valor que ela está gerando. Ou seja, o erro, e aí é um valor que a gente também pode mostrar aqui. Olha, o erro nesse sistema é 0. Então aqui passou a ser erro. Então, o erro nesse sistema, retirando aquela parte que a nossa saída está aumentando, ele se torna exatamente igual a 0. O que com sensores, e aí a gente tem sensores de diversos tipos, né? Sensores mais caros, sensores mais baratos, sensores melhores, piores, esse erro não necessariamente alcança o 0. Bom, e aí lá na aula também eu falei sobre o G de S. Bom, então para mostrar o G de S, eu vou retornar aqui com o nosso H, né? Só que aqui eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou colocar o H a partir de uma variável. Então eu vou falar o seguinte, olha, eu vou ter uma variável A, que vai ser igual a 1,
e uma variável b que vai ser igual a 2, por exemplo. Então, aqui eu vou falar que o nosso sensor ele é a partir da variável b e a nossa planta ele tem como base a variável a. E eu vou adicionar aqui um slider, onde esse slider ele vai pegar como referência, opa, aqui não foi ainda, vamos ver se vai agora, pronto, agora esse daqui pega o valor de A e eu vou pegar um novo slider que vai ter a referência aqui do B. Bom, vamos só modificar um pouquinho aqui os parâmetros. Então, o B nosso vai de 1 até 10 e o A, como eu falei que o G de S poderia ser muito grande, então aqui eu vou dar a possibilidade dele ser realmente grande, até 10.000. Então, para melhorar aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho ele. Então tá aqui o nosso A e aumentar o B também só para facilitar a gente. Bom, então vamos rodar aqui no gráfico. Percebam que a gente tem novamente, né, o B ele está criando um erro aqui no nosso sistema e o erro o fato dele estabilizar está zerando aqui. Bom, o que acontece com o G de S? Olha só, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Deixa eu só retirar o erro, porque a gente não precisa mais ver o erro nesse caso. Então, olha só o que acontece com o nosso G de S se por um acaso ele for aumentando. Então aqui, no caso, ele está com um dos valores dele é 1, né? E aí, rodando aqui, deu esse valor. E aí eu vou aumentar ele para, por exemplo, ali 508. Então, opa, o que aconteceu aqui? Com 100 unidades de tempo, eu não consegui ver mais o nosso sistema estabilizando. Então, eu vou ter que aumentar também o tempo que o nosso sistema vai rodar. Então, vamos lá de novo. Então, olha, aumentando para 500 o nosso G, aqui o nosso sistema ele possui a mesma resposta e ele continua dependendo do B, porque é o B quem vai realmente falar se o nosso sistema vai estabilizar, se ele não vai estabilizar e como ele vai estabilizar. Bom, aumentando mais ainda o nosso G de S, olha, o sistema ele demora mais para estabilizar. E aí a gente pode aumentar aqui o quanto for necessário, basicamente porque o MATLAB não deixa que esse nosso sistema fique instável, por exemplo. Ou seja, o MATLAB ele não vai deixar o nosso sistema ficar oscilando. Bom, mas percebam que, independente da gente aumentar o valor, a complexidade desse nosso G de S, o resultado final continua dependendo do B. Ou seja, o que seria a gente aumentar a complexidade desse nosso G de S? Eu posso falar para você o seguinte, olha, a gente está comprando equipamentos mais exatos. Eu sei que, por exemplo, um resistor de 100 ohms
ele é exatamente 100 ohms com um erro de 0,0000001%. Então ele é muito preciso. Eu tenho muita certeza do valor dele. E assim por diante. Isso significa também que qualquer modificação nesse meu sistema, às vezes a temperatura atuou nesse nosso resistor e o resistor mudou um pouco de valor, mas ele vai mudar coisa muito pequena, porque ele é muito preciso. Eu tenho muita certeza no valor que ele está me dando. Mas de qualquer forma, enquanto a gente está aumentando a complexidade do nosso GDS aqui no A, o resultado final do nosso sistema continua dependendo do B. Ou seja, não adianta a gente ter um sistema extremamente certo, extremamente preciso, mas utilizar sensores, por exemplo, que não são precisos. Porque, apesar do nosso sistema estar muito exato, o sensor acaba atrapalhando todo o desempenho dele. Ou seja, aquele custo, aquele gasto que a gente teve no início da nossa planta, ele vai por água abaixo aqui por causa do sensor. Então, nesses casos, principalmente, é muito interessante vocês buscarem por sensores, por dispositivos que façam essa medição da forma o mais correta possível. Então, aumentar a robustez, aumentar a complexidade do nosso sistema não atua, não afeta com tanta intensidade quanto esse nosso sensor. Ok? Então, galera, a ideia dessa aula aqui foi para mostrar para vocês como que a gente faz essas representações no MATLAB, aplicando aqui a ideia desses desempenhos do GDS e do HDS. Bom, é isso, galera. Bons estudos e até a próxima.